Oi, Rafa. Gente, vocês estão me ouvindo? Como que eu convido a Rafa? Roberta Pimentel. Tá, como que eu te convido, assim, porque eu tenho aqui, convidar para participar, pera lá. Bom dia. Oi, ai, deu certo? Vocês estão ouvindo? Tá tudo certo Tem aí? que ver. Beleza. Nossa, desculpa, gente. Eu não sei o que acontece. Não sei se sou eu que atraio isso, porque eu sou meio tronca nessas Não, mas vai coisas. dar certo. Mas, ô, Alguém pode Rafa, avisar muito aqui no obrigada. chat se tá ouvindo tudo certo? Ah, então tá bom. Tem aqui Deixa eu colocar a aqui. Valéria colocou um sim aqui. Agora foi. Agora foi. Agora eu acho que foi minha primeira live, que eu só tinha sido convidada, né? Nossa. É. Mas, Rafa, muito obrigada, viu, pela sua paciência aí. Um pouquinho. Vai dar certo. Pronto, voltou. Vai Tinha dar certo. travado, agora voltou. Vai dar Voltou. certo. Peraí, deixa eu limpar aqui. Então vamos lá, né? Assim, estamos no ar. Peço desculpa aí o atraso, o atraso eletrônico todo aqui. E vamos, fica à vontade, Rafa. É um grande prazer te conhecer, viu? Toca Um aí, prazer estamos também. juntos. Muito obrigada, Tamo viu? junto. Grande prazer. E Eu vamos que tocar aqui. agradeço. Se tem alguma coisa que você queira perguntar, que você queira me direcionar para a gente dar início. Não, fique à vontade para você iniciar. Só trazendo para as pessoas que já estão aqui. Hoje nós vamos falar sobre Marte e Vênus no nosso mapa natal, que representa a força do Yin e do Yang dentro de nós, né? Então pode sentir o que você falar e eu vou ficar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode mandar ao longo do nosso bate-papo, que eu vou dando uma olhada aqui nos comentários e vou te repassando essas perguntas das pessoas, tá bom? Tá bom, Então, muito Tati, te passo a obrigada, palavra, Rafa. bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aí. Também obrigada pela paciência de terem ficado. Vamos falar um pouquinho, na verdade, para a gente falar de Marte e Vênus, a gente precisa falar da natureza feminina e masculina, né? Que habita dentro de nós. Então a gente traz essa característica do Yin e do Yang, né? Esse símbolo tão antigo da filosofia chinesa, né? Filosofia oriental, e que nos mostra, né? Todo mundo deve conhecer já esse símbolo, talvez, né? Todo mundo já viu em algum momento aquele círculo que é uma parte preta, uma parte branca, e que a parte preta tem uma partinha, né, um pontinho branco, e a parte negra tem um pontinho, a parte branca tem um pontinho negro. Essas são as polaridades, né? Assim, esse símbolo, vamos trazer aqui a ideia do que é o Yin e do Yang, mas é claro que todo símbolo, Rafa, ele é extremamente profundo, né? Então a gente vai trazer uma ideia, né? O que é trazer uma ideia? A gente vai trazer uma ideia do símbolo para que a gente possa viajar nessa ideia, né? Não ficar preso à ideia, né? Para a gente poder desenrolar. Então a natureza desse símbolo, que é antiquíssimo, né?
ele vai falar da dualidade que existe entre o céu e a terra. Né? Toda a natureza tem essas duas polaridades. Então, a natureza do Yin e a natureza do Yang são complementares. Né? A natureza do Yang, ele é positivo, ativo, né? Diurno, está relacionado ao masculino. Né? E a natureza do Yin é receptivo. A gente vai falar assim, o oposto do negativo, do positivo é o negativo. Mas não negativo no sentido de bom ou mal, né? É só de complementação, tá? Então, assim, se o Yang é positivo, o Yin é negativo, como a lâmpada. E um funciona junto com o outro. Se não tem os dois, se não tem o polo, se tiver só o polo positivo, né, que é um perigo, muitas vezes a gente pensar no positivismo e ficar só no positivo eu também não acendo a luz. Se eu ficar só no negativo, eu também não acendo. Eu tenho que encontrar o meio termo, esse caminho, encontrar, né, os dois fios ali. Opostos complementares. Exatamente. Né? Um só pode se expressar através do outro. Né? Então, isso é o princípio do Yin e do Yang, né? Essa complementação. Então, ele é negativo no sentido de complementar. Então, se um é ativo, o outro é receptivo. Né? Se um é diurno, o outro é noturno. Então, a gente vai pensar sempre nessa dualidade complementar. E assim com tudo na natureza, né? E claro que na astrologia não podia ser diferente, né? A gente tem aí, né? A gente olhar a natureza, que o céu é masculino, a terra é feminina. Né? Se o céu, se todas as funções do céu desaparecessem, a terra simplesmente também desapareceria. Né? Então a Terra ela é receptiva, ou seja, aqui na Terra a gente recebe, por isso que a astrologia é muito legal a gente pensar nisso, porque a astrologia ela é vista do ponto da Terra, né? Como se a Terra fosse o centro, que antigamente inclusive se pensava, né, que a Terra era o centro do universo, não o Sol. Mas a astrologia ela é geocêntrica, porque ela é percebida a partir da Terra. Então, a Terra é o que corresponde ao céu. Então, a gente recebe a correspondência dessas energias celestes que são masculinas. O céu é masculino, a Terra é feminina. Então, a gente tem essa dualidade que engloba toda a natureza. Tudo que existe entre o céu e a Terra tem essas duas naturezas. Mesmo que seja inanimado. Essa natureza está em todas as coisas, né? Então, o céu masculino, terra feminino, e na astrologia a gente tem na representação máxima desses gêneros o Sol e a Lua, mas essa representação máxima, né? Tá ligado muito ao espírito e à alma. Mas a gente tem num segundo plano dois planetas que a gente vai ter muito mais identificação, porque a gente consegue ver mais no plano físico e psíquico-emocional do que a gente vai sentir o Sol e a Lua, né? Que é Vênus e Marte. Vênus e Marte na mitologia foram amantes, né? Assim, o deus da guerra e a deusa do amor, né? Assim, olha como é gritante a diferença. No entanto, sim, são complementares, né? Porque Marte, marquei algumas coisinhas aqui para eu não perder o fio. Marte é nosso guerreiro interior, né? Nosso herói, nossa disposição de ir à luta, né? Então, tá ligado à ação. Toda ação é masculina, né? Toda ação e é masculina, toda recepção feminina. E não tem uma coisa que funcione sem a outra, né? Então, assim, o nosso guerreiro interior, ele tá ligado com a nossa tenacidade, com o nosso ir à luta, com o nosso vigor, com a nossa honra, né, com a nossa ação propriamente dita, nossa iniciativa, nossa atitude na vida. Isso é energia de Marte que a gente tem, é o que faz a gente levantar e tocar a vida, sabe? Assim, essa é a energia de Marte na gente. Então, quando a gente tem um Marte que está desalinhado, vamos dizer assim, ele pode estar ou fraco ou forte demais. Né? Tanto um quanto o outro não é bom, né? Se ele está desalinhado, a pessoa vai se sentir mais desanimado, né?
vai sentir... Então, se a pessoa está passando um momento que ela está sentindo um pouco dessa apatia, é preciso a gente dar uma olhadinha em Marte. Claro que a gente vai ver trânsito que está acontecendo, são outros processos também relacionados à astrologia, mas só de olhar ele no nosso mapa natal, a gente já entende que energia que a gente pode estar expressando, né, em termos de atitude. Né? Como que eu tomo atitude? Porque nem a atitude, assim, a pessoa, por exemplo, um Marte no elemento fogo vai ter uma atitude muito diferente de um Marte no elemento terra. Isso não quer dizer que não seja, são atitudes diferentes, mas é tudo atitude. Então é importante a gente ver como que a gente toma como é que a gente toma posse da nossa vida, né? Com que elemento, com que propriedade a gente vai analisar a nossa ida ao mundo, nessa ação. Então, e o símbolo de Marte é aquele símbolo que é o círculo com a seta, né, apontada, né, diagonal, assim, é o símbolo do desejo, de ir em busca, da conquista, né, e claro, nos remete ao masculino. Muitas vezes a gente vai encontrar esse símbolo de Marte e Vênus nas portas dos banheiros, né, sinalizando o masculino e o feminino. Então, Marte é o da seta para cima, sinaliza o masculino, a ação, né? O desejo e a nossa sexualidade também. A energia sexual, não romance, mas a energia sexual. Isso é totalmente marciano em nós, tá? Vênus, por contrapartida, é a deusa do amor, né? Do amor, da beleza, né? Então é a nossa deusa. Se Marte é o nosso guerreiro interior, Vênus é a nossa deusa interior. E ela representa a nossa delicadeza, né? Tudo que é o oposto de Marte, Vênus representa. Né? Então a gente tem a Vênus representando a nossa delicadeza, a nossa gentileza, a nossa capacidade de harmonizar situações, nossos relacionamentos, nossa necessidade de criar laços, nossa afetividade. Tudo isso a Vênus ela vai trazer pra gente, né? E o símbolo de Vênus nos remete ao feminino, né? Que é o círculo com uma cruzinha embaixo, né? Então, assim, ele nos remete ao feminino. Então, é através de Vênus que a gente cria nossos laços. Né? Se Marte é a sexualidade, Vênus é o romance, né? Então, se for só a sexualidade, acaba sendo violência, porque Marte sozinho, exacerbado, ele é violento, ele tem uma energia agressiva, né? Mas quando ele une a gentileza e a docilidade de Vênus, aí então existe o romance, né? Então essa sexualidade vira um fazer amor, né? Então tipo, tem todo, assim, mas um não pode ficar sem o outro, né? Se tem só um, o outro não funciona. Então, Vênus, na verdade, traz a nossa capacidade de refinamento, né? Por isso esse oposto, né? Por exemplo, né, se a gente olhar na astrologia, Vênus vai estar sempre oposta a Marte. Vênus é regente do signo de Libra e regente do signo de Touro. Marte é o regente do signo de Áries e o regente do signo de Escorpião. Então, Libra e Áries são opostos complementares, Escorpião e Touro são opostos complementares. Então, eles estão sempre... E, na verdade, essas pontas, Rafa, elas fazem parte de uma mesma coisa. Na verdade, não existe, assim, se a gente pensar em eixos, não existe 12 signos, mas 6 grandes signos. Porque cada um vai encontrar o seu oposto na outra ponta, né? E a gente precisa então a gente precisa, o que a gente precisa olhar no nosso mapa? Claro, quando a gente já entender um pouquinho, né? Por isso que eu chamo o pessoal para vir pro grupo, porque a gente vai trocar muita ideia bacana. Quando todo mundo já tiver um entendimento para a gente, né, avançar nessas trocas. Então, peço para vocês também, que está aí assistindo, gente, dá uma olhadinha nos posts que estão rolando aqui na Terra Ensina de conteúdo astrológico, que vai trazer muita informaçãozinha bacana para a gente já ficar ligado, tá? Assim, tipo, até o final do mês. Né? Entender os elementos do signo. Até o final do mês a gente vai trazer. Exatamente. Então tem muita coisa legal de informação que já dá para pegar, já dá para pescar e já dá para dar uma olhadinha, uma espiadinha lá no nosso mapa, viu, gente? Quem tem curiosidade e gosta, porque na verdade, né, Rafa, assim, às vezes a pessoa pensa, astrologia é um dom,
Pode ser, mas eu acho que qualquer dom está relacionado em ter interesse. Se eu tenho interesse, então eu tenho dom daquilo, né? Ter interesse, ter o dom não é que a gente nasce sabendo a coisa, né? A pessoa pensa que dom é um negócio mágico, assim, que a gente já nasce sabendo, que a gente já nasce pianista. Não, tem que estudar, né? Mas eu tenho interesse pelo piano, eu preciso ter um interesse. Então, o interesse é que é o dom. Se a pessoa tem interesse, gosta de astrologia, vem porque vai ser muito legal a gente desenvolver essa dinâmica, né? E a gente poder conversar dessas questões de uma maneira aprofundando, né? Então, dá para trazer bastante aprofundamento, né? A gente muita coisa, Rafa, muito assim, em nós mesmos e acho que em todo o universo, na verdade, não só em nós. Exatamente, é uma abertura de consciência mesmo, para a gente poder, no próprio análise do nosso mapa, a gente analisar não só o contexto da nossa vida pessoal, mas um contexto natural da vida humana. Né? Porque todos nós passamos pelas mesmas situações, na verdade. Né? Por exemplo, se a gente pensar em eventos, Rafa, os eventos naturais, os eventos da vida, não são muito diferentes, eles se repetem na maioria das vezes, no inverno, verão, chove, faz sol. Então, os eventos são muito comuns na vida de todos nós. O que faz a diferença é como a gente se comporta diante dos eventos. E isso a astrologia pode nos ajudar muito, assim, porque a gente perceber como que a gente se comporta diante, né? Porque a chuva vai ser chuva, por exemplo, se está chovendo hoje, está chovendo para todo mundo que mora aqui na minha região. Mas como, né, eu posso escolher pegar uma galocha amarela e um guarda-chuva vermelho e sair feliz na padaria, comprar pão. Posso ficar em casa e falar, tá chovendo mesmo, não vou nem trabalhar. Né? E o outro pode sair com a cara de puto porque tá chovendo e aí vai a chapinha para estragar. Depende do comportamento, entende? Então, assim, a astrologia mostra muito como que a gente se comporta diante dos eventos, que são... Por isso que as 12 casas, os 12 signos, esses arquétipos básicos falam com todo mundo, porque eles falam de eventos que acontecem na vida de todos nós. E não tem como escapar, acontece na vida de todo ser humano. Todo mundo se apaixona, todo mundo precisa agir, todo mundo quer, assim, ação e paixão. Assim, quem não quer? É verdade. Né? Então a gente dá uma olhadinha, a gente saber... Por isso que eu falo para olhar os posts, porque a gente vai falar de elementos, tudo... Porque eu vou trazer aqui uma sugestão de elementos, não vou falar, claro, de signo por signo, mas se a gente já entender um pouquinho, saber de que elemento, né? Olhar lá o símbolozinho de Marte no mapa, quem tem o mapa, e já vai olhar, esse signo tal, e é do elemento tal, a gente já vai ter uma ideia muito grande de como aquela ação ou aquela harmonia, aquela busca pelo amor, pela arte, como que ela tá, que energia que está a nosso favor. E será que a gente está usando ela a nosso favor? Ou a gente está desperdiçando essa energia? Porque a energia ela está sempre a nosso favor, na verdade. A gente é que às vezes não está a favor da energia. E aí viramos vítimas. Cabe a nós observar, cabe a nós se observar e observar como a gente está lidando. Qual é o teu signo, Rafa? Capricórnio. Nossa, mas eu tô no meio das cabras, hein? Tá. Eu atraio muito capricorniano, sabia? Capricornianas, principalmente, para o meu hall de amizade. Assim, eu nunca tive nenhum romance assim, com capricorniano, mas amizade eu tive muitos, homens e mulheres, mas Qual mais mulheres. Qual é o seu signo? Eu sou Áries. E o seu? Tá. Alguém falou aqui que tinha... Deixa eu ver aqui, alguém falou assim, e quando a Vênus é em Áries, nem um pouco delicada, né? A Érica comentou. Porque aí é uma Vênus de fogo, aí tá vendo? Ó, Áries é um signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então, assim, claro que tem diferença entre esses signos, mas assim, o elemento fogo, ele é assim, uma Vênus no fogo é uma Vênus apaixonada. E, claro, não é uma Vênus das mais delicadas, porque é uma Vênus que é um símbolo feminino, mas Áries é um signo regido por Marte, masculino. Então assim, a expressão do amor, a expressão dessa paixão é um tanto quanto masculina, embora seja Vênus. O mesmo ao contrário acontece com Marte também. Por exemplo, um Marte no elemento água, que é um elemento mais ameno, ele é o Marte mais difícil que muitas vezes a gente vê em artigos astrológicos falando que é um Marte fraco. E muita gente acredita nisso. Eu sou autodidata, eu já li muita coisa.
E muitas vezes isso é um pecado. Porque muitas vezes a pessoa acredita, eu já vi muita vez, até porque o meu Marte é de água, e então eu sei bem que eu assim, os traumas que a gente carrega, quem tem Marte, principalmente se for em peixes. Que todo mundo fala, Marte em peixes é um bundão. E não Mas é nem verdade. Sempre, né? Porque ele é o Marte mais gentil que existe. Você vê, a Vênus em Áries pode ser uma Vênus não muito gentil, mas o Marte, por exemplo, num peixes ou num câncer, de escorpião nem tanto, mas até porque ele está em casa, né? Ele é regente do escorpião, o escorpião também tem uma energia muito forte, e é o menos feminino do elemento água. Tem isso também. Tem os graus, né? Mas, por exemplo, em peixes, ele é como se fosse um Marte, é um Marte no elemento feminino, no elemento de inspiração. Então, até trouxe. E você sabe onde está o seu Marte, Rafa? Você conhece seu mapa? Não sei, eu sei. Não, eu sou um pouco. Não sou. Estou buscando me aprofundar agora com essa oportunidade que a gente está tendo na escola. Eu sei o signo solar, eu sei o meu ascendente e a minha lua. Mas eu a hora que você já começou a falar, eu falei, eu preciso saber minha Vênus e o Marte, e Marte também. Manda a depois, primeira coisa que eu vou fazer quando terminar. Dados. Isso. Então, já Tá põe bom. nos seus dados. Você é melhor do que eu nisso, tenho certeza que você é rata aí de software. Faz o seu mapa, o gráfico, e aí você já dá uma olhadinha, casa, signo, e a gente já vai tendo uma boa ideia, né? Então, e o Capricórnio, ele tem também, assim, por exemplo, um Marte em Capricórnio, é um Marte super produtivo, se a pessoa tiver Marte. Muitas vezes a pessoa tem o Sol, o Marte, tem várias coisas às vezes, no signo do Sol, né? Sim. Mas o Marte em Capricórnio é um Marte muito decidido, né? É um Marte que tem metas, que vai cumprir as metas, custa o que custar. Ele não tem pressa. É um Marte, porque Marte não costuma estar ligado à velocidade também. Mas o Marte na Terra é o Marte menos veloz, o Marte na água é o Marte mais gentil, o Marte de ar é o estrategista, a ação através da estratégia, e o Marte de fogo é a ação direta. Né? Assim, então é uma ação direta, sem muitas vezes precipitada. Então tem assim, a gente precisa ver como que a gente anda agindo, né? Dá uma olhadinha, uma espiadinha, não precisa nem saber o signo, na verdade. Assim, se a gente chamar para observação, só trazendo só a característica de Marte, independente de que signo ele vai estar, como que anda a sua ação? Tenho certeza que quando você descobrir o signo, você vai falar, olha, tem tudo eu pensei, é verdade. eu senti. Mesmo, vamos fazer um exercício aí, vocês que estão em casa. Assim, mesmo que vocês não saibam o signo que Marte está no mapa de vocês, pense a respeito da ação. Como que tem sido a sua ação no mundo, sua atitude? O que te leva a agir? Né? Como que você tem uma estratégia? Então a gente vai vendo, né? Se está no signo de fogo, a ação direta. No signo de ar, uma ação intelectual, estrategista, bem pensada, visionária também, signo de ar. Se está no signo de terra, é uma ação concreta, né? Aquele Marte que vai para construir mesmo, que ele começa do zero, não tem medo de começar do zero, mas ele sabe que vai construir um castelo. Então, assim, ele é aquele... Eu acho que eu sou mais assim, viu? Mas isso é muito de Capricórnio também, assim, é muito da natureza de Capricórnio. Porque o Sol em Capricórnio é um elemento masculino em Capricórnio, né? Assim, claro que tem outra característica desse masculino do Sol, mas não deixa de ser um masculino também, no elemento terra, né? Assim. E tem o Marte de água, que é aquilo que a gente já acabou de falar, né? Que tem essa ação mais inspirada. Né, o Marte de água, ele... ela tem Marte em peixes, que nem eu. Aquário, eu acho que ela falou. Aquário? Ela mandou aqui para nós. Aquário, então acho que é o Tori que tem o Marte em peixes, o colega, o companheiro dela. Então, assim, é um Marte inspirado, esse Marte de água é o Marte mais gentil, e é um Marte mais empático. Provavelmente ele vai à luta, ele vai à ação por um motivo maior do que ele. Não pelo desejo, porque o Marte, essa seta, está muito ligado para um desejo de realizar algo. Então, quando ele está em água, esse desejo não é para si. Mas o elemento água, ele tem ligado à dissolução,
né? Tá ligado ao coletivo também o elemento água. Então esse Marte de água, ele tem uma ação que ele quer ir para o coletivo para fazer algo maior do que ele, né? Ele está a serviço de algo maior do que ele, do que o próprio desejo, muitas vezes um Marte em fogo, que realiza o desejo assim, instantaneamente, vai atrás do desejo, né? Não é aquela criança que agarra o negócio e pega, eu quero isso e pronto, né? Já a Vênus nos elementos, você não sabe também onde está sua Vênus? Não. Nada, só a Lua. Eu vou descobrir. Então conta pra gente aí onde está a sua Lua e o seu ascendente. O meu ascendente é Câncer e a minha Lua é em Peixes. Olha, muita água também, hein? Assim, igual as meninas também, tem ascendente em Peixes, água, você tem ascendente em Câncer. Câncer é um signo cardial, bom para ser ascendente. E o Câncer, ele vai, assim, o ascendente também, ele vai à luta, né? Até porque o ponto do ascendente está ligado com o primeiro signo, que é Áries. Então, a casa 1 sempre vai ter uma relaçãozinha com essa atitude, com esse ir para o mundo, né? O ascendente está muito ligado a essa energia de ação, porque é o ascendente que começa a desenrolar a história do mapa, né? Então, o cardial é interessante, porque ele vai através das emoções, é muito emotivo. Se ele não tiver envolvido emocionalmente com o negócio, não fica difícil funcionar, né? Desse jeito. Mas concretiza, tem né? Razão. E você tem, bom, ascendente em Câncer, aí já vai a mente astrológica, é fogo, viu? O ascendente em Câncer já tem, assim, já vai ver, então você tá com o oposto Capricórnio, Sol, seu Sol em Capricórnio tá na sexta ou tá na sétima casa, no lado oposto, porque Capricórnio é o oposto de Câncer, é o oposto complementar de Câncer. Então a Vênus, gente, nos elementos, quem tem aí, quem já sabe, ou pelo menos dá uma pesquisada, como que anda, né? Porque a Vênus é toda essa, na verdade, a busca da harmonia, da beleza, que não pode faltar na vida de ninguém, né? Assim, por mais simples, né? A gente tá falando de beleza, da beleza da própria natureza, né? Que a natureza é bela sem precisar se pintar, né? Então, assim, essa simplicidade, essa beleza, então, a nossa necessidade de harmonia, de estar num lugar iluminado, de escutar uma boa música, de comer uma boa comida, até porque ela é regente de touro, então assim, ela está muito ligada também a essa parte do prazer, tanto o prazer sexual quanto o prazer assim, oral de modo geral, assim, né, de sentir, assim, tá ligado também com os sentidos e com o nosso alto valor. Então é importante a gente ver que Marte, a gente tem que ver como é que está a nossa atitude diante do mundo, como é que a gente se coloca. E Vênus ajuda, assim, Vênus está no interior, porque Marte ele está externo, ele é a ação. Agora Vênus tem que estar muito centrada no interior da recepção, para que a nossa ação seja inspirada. Esse é o papel do feminino, né? O feminino, o papel do feminino não é na ação, é na recepção. Na ação é o papel do masculino. Agora, se não tiver uma boa recepção, a nossa ação não é uma ação inspirada, não é uma ação harmônica no mundo. Nem pra gente, nem pra ninguém que está ao nosso lado. Então, é muito importante a gente ver também como que a gente anda se relacionando. Como que a gente faz os nossos laços, né? Como que a gente cria laços. A busca por todo o equilíbrio da vida, né? Esse é a natureza de Vênus, né? Esse complemento. Então, se eu estou bem com a minha Vênus, que a minha Vênus está bem sentada, eu sei do meu valor, do meu alto valor. Então, se eu sei do meu alto valor, eu me coloco no mundo, Marte, dessa maneira. Né? Então, ou assim, seja, se você se autovaloriza, é isso que eu ia perguntar. Se você se autovaloriza, você vai agir de uma outra forma. Mas exatamente. A partir do momento que você tem um desequilíbrio, como você se enxerga e como você se dá o valor, isso também vai gerar um desequilíbrio na sua ação. Claro, exatamente. É mais ou menos isso. Isso, é exatamente isso. Porque então a gente entendendo, aí a gente começa a entender onde que existe esse equilíbrio, né? Eu preciso trabalhar, essas duas forças trabalham sempre juntas. Não tem uma que é melhor, outra que não é.
O único problema, assim, na verdade, a maior confusão nossa nos dias de hoje, principalmente nesse momento que é tão maluca essa história do feminino e masculino, né? Então, que é sagrado e está dentro de cada um de nós. Então, a gente tirar essa coisa do corpo exatamente, claro que uma mulher, ela nasce tem uma tendência de ter esse arquétipo mais firme, porque nascemos num corpo de mulher, num corpo feminino, e um homem nasceu num corpo masculino. Mas é igual, porque eu não consigo, toda ação, ela é masculina, então, todo movimento, né, assim, toda ação é masculina, e todo sentimento, toda observação, todo esse senso de compreensão, ele é feminino, né? A nutrição, né? Então, quando a gente entende qual que é o elemento, como que a gente está olhando, como que eu estou me colocando, aí a gente já traz as duas coisas juntas. Como eu me coloco no mundo tem a ver com o valor que eu me dou, ou que eu sei que tenho, porque muitas vezes a gente vai descobrindo o nosso valor, né? Não é que a gente, né, de repente sabe o nosso valor. E o nosso valor vai aparecendo muito nas nossas ações no mundo. Porque o resultado da ação é que vai me falar se eu gerei valor ou não. Né? Assim, não é nem o valor, nem a ação, mas o resultado. Então a gente dá uma olhada como que está o resultado dessas duas coisas junto na nossa vida. Como eu me coloco no mundo, como que eu tenho, qual é a recepção, né? Qual que é o feedback dessa minha colocação no mundo. O que eu preciso ajustar aí. Né? Observar, na verdade. A observação é tudo, é o grande remédio, é o grande salto para o autoconhecimento. Se a gente não se observa, a gente pode falar a palavra autoconhecimento quantas vezes a gente quiser. Não vai resolver. Que não tem jeito. Sabe? Nem reza brava. Assim, deixa eu te perguntar. Por exemplo, eu já percebi isso em mim há muito tempo, quando de fato eu comecei a me aprofundar assim, no meu autoconhecimento. Quando, principalmente as mulheres, eu observei isso também em muitas mulheres à minha volta, uma certa dificuldade em receber. Por exemplo, assim, mulheres do meu convívio, em que elas fazem tudo, são aquelas mulheres que estão dando conta de tudo, mas quando é para alguém servir elas, né? Quando é para alguém proporcionar, para elas receberem algum cuidado, esse mesmo cuidado que elas proporcionam para outras pessoas, elas têm uma dificuldade. Isso estaria relacionado também à nossa Vênus. Ou não? Exatamente. Há uma atitude de desequilíbrio. Na verdade, um desequilíbrio, porque a pessoa, aquela mulher que vai, faz, ela tá muito no masculino. É muito comum, exatamente, é muito comum. Tá muito na ação. Assim, porque as mulheres estarem muito na ação. A gente tem tomado a frente, chefiado as famílias, tem tomado a frente de todas as coisas na vida. E aí eu percebi isso, assim, observando mesmo as mulheres à minha volta, e percebi isso um pouco em mim também. E quando eu percebi isso em mim, eu falei, não, eu tenho que voltar para um lugar de permitir que as pessoas façam por mim, que eu receba também isso, sem querer, não faz isso para mim, não. Não quero te dar, como se eu não quisesse dar trabalho para o outro, sabe? Eu percebi isso de desequilíbrio em mim também. De repente você tem uma Vênus no elemento elemento fogo, de repente, no elemento masculino. Deu uma falhadinha aqui para mim, mas acho que você me ouviu, né? Sim. Isso na Vênus no elemento água, foi isso? Talvez, assim, no elemento ar ou elemento fogo, né? Porque essa... Sim. Essa ação, esse feminino que age, e muitas vezes parece que não se permite e não percebe quanto merece, justamente porque faz bastante. Então, mas a ação é sempre masculina, e claro, e não tem como a gente não ir para a ação, né? Tanto o homem quanto a mulher, a vida pede ação. Não tem como não ter a ação. Mas tanto o homem quanto a mulher, a vida pede essa introspecção também que está ligada ao feminino. O feminino é sempre dentro, a ação é sempre fora, né? O masculino é fora. A gente vê pelo órgão sexual, a mulher é para dentro, o homem é para fora. O homem para fora. Né? Então, assim, tudo isso a gente vai observar. Então, o símbolo serve para que a gente observe a natureza das coisas. E aí a gente trazer para o nosso âmbito humano, para a nossa vida, né? Para isso que serve o símbolo. Né? O símbolo, na verdade, ele não faz nada, ele sinaliza. O símbolo é um sinal. Então, a gente... Cabe a nós.
Exatamente. Cabe a nós a gente fazer essa observação. Como que isso está em mim? Nossa, se Áries, mas Marte está lá no céu e não sei o que. Não, mas ele simboliza a ação. Observe a sua ação. Você não precisa nem saber signo. Só essa observação já vai te dar assim, muita autonomia do que você começa a... Opa, peraí. Se eu agir assim, não sei o que, e tenho agido assim, eu estou reclamando do resultado das minhas ações, peraí. Né? Deixa eu dar uma observada. Né? Tipo, como é que eu posso... Então, se a pessoa tem uma Vênus, por exemplo, de fogo, que vai tomar a frente, né? A própria energia feminina do mapa da pessoa, ela tá numa... Porque o que acontece, Rafa? Os planetas, eles são energias concentradas, mas os planetas, eles não se expressam. Os signos são o canal para essa expressão, né? É que nem a gente, existe na gente o espírito e a alma, mas a gente precisa do corpo como canal de expressão. Né? Sem o nosso corpo, a gente não expressa. Então, a gente tem essa... Então, se tem uma Vênus que está na ação direta, a gente precisa dar uma olhada como, claro, vai à luta, sim, mas começa também a se abrir para essa harmonia, para ser mais... Eu falo isso também por experiência própria, eu tenho uma energia yang muito forte. Todos os meus namorados falaram para mim que eu tinha que ser um pouco mais romântica. E o mais engraçado é que eu sou super romântica, mas eu tenho Vênus e Lua, que são 2 pontos femininos no elemento ar. Então é um romântico de mente, não é um romântico mesmo de carinho, de abracinho, sabe? Mas eu fui percebendo isso também, porque eu não sabia disso, né? Tipo assim, mesmo até quando você é mais nova, às vezes você lê, eu sempre li astrologia, assim, mas quando você vai, na verdade, é na vivência que a gente aprende. Então, esses relacionamentos, e a casa 7 da astrologia, ela sempre fala da parceria, né? E, então, dessa dualidade. E os nossos parceiros são espelhos. Nossos parceiros não são os nossos parceiros românticos, mas qualquer pessoa do nosso convívio, né? A gente só consegue perceber o resultado das nossas ações quando tem uma outra pessoa, tem um outro, né, envolvido. É verdade. Então, assim, esses meus relacionamentos, muitas vezes, assim, como sou eu, ouvi de outro, ouvi de outro. Mas, peraí. Deixa eu pensar. E é difícil, assim, ajustar, porque é um elemento, né, que já está naquele elemento masculino, mas é importante essa observação. Porque quando a gente entende o elemento que está, aquilo, a energia daquele elemento, né, quem tem aí mulheres, principalmente, que tem Vênus, ou no elemento fogo, ou no elemento ar, que são os 2 elementos masculinos, vão ter atitudes mais masculinas, vão ser mulheres que têm mais ação, mesmo assim, no mundo, né? Mas, principalmente essas, precisam observar e se dar o direito de ser femininas, de receber, muitas vezes. De ser mimada um pouquinho. E quando Vênus nos signos de terra? Alguém perguntou aqui, quando... a Vênus nos signos de terra. O signo de terra e água são os signos femininos. Então é onde ela tem a maior expressão daquele feminino. Tanto é que ela rege o signo de touro, que é um signo de terra, e o signo de... Ela vai reger um signo na verdade, de ar, né? Que é o menos feminino, menos masculino do ar. Mas a água e a terra, elas vão expressar gentilmente esse carinho, vai ter essa receptividade, que nem uma Vênus de terra é uma Vênus, vamos pensar que é uma Vênus comprometida. E a terra, ela é nutridora. Né? A terra, ela é vasta, ela sustenta. Então, assim, é uma mulher muito forte. Tá? Assim, é uma energia feminina muito forte. Mesmo estando em homem ou em mulher, essa Vênus. Mas vamos falar foi uma moça que perguntou, né? Então, é uma energia muito forte, de sustentabilidade, se vai para o compromisso, assim, a Vênus está ligada com nossos laços, né? Nossa capacidade de criar laços. Então, uma Vênus de terra, ela primeiro quer o compromisso, depois o laço, depois ela desenvolve os laços. Mas assim... A Valéria acabou de fazer aqui para mim, a minha Vênus e Marte estão em Capricórnio. Então, o que você acabou de falar sobre o Vênus em terra serve para mim também.
Vênus e Marte em Capricórnio? Uhum. Olha só, esse Marte que também tem ali uma conjunção. Depois eu preciso olhar o seu mapa, hein, pra gente ver como é que funciona essa conjunção, porque eles estão pertinho, ou seja, o casal estão no mesmo signo, né? Então, se você tem Vênus e Marte, tem o Sol, tem já um stellium aí no signo de Capricórnio, hein? Bastante energia, nossa, energia poderosa de construção, de atividade. E provavelmente, se você tem ascendente em Câncer, isso tudo vai estar próximo da sua casa 6 e 7, ali, a casa do serviço e da parceria. Mais ou menos, tá? Tô aqui, assim, porque você me falou, claro. Você me fala uma posição, eu já consigo, já enxergo o negócio. Já vê tudo. Isso que eu quero fazer que as pessoas façam no nosso grupo, assim, sabe? Ter esse jogo, a gente poder conversar e já vai, a sua vez, sabe? Vai ser um fuxico muito gostoso, tenho certeza. Sim, pra gente se autodescobrir, assim, porque é uma delícia falar sobre isso, né? Então, a Vênus de Terra é uma Vênus com compromisso, é uma Vênus que leva tudo muito, muito a sério, os laços são laços fortes também, não cria laço à toa, né, que eu falei, tipo, né, cria depois o compromisso, na maioria das vezes, né, que, tipo, o compromisso é em primeiro lugar, o laço ele vai vindo na vivência da responsabilidade com aquele compromisso. Isso é muito do elemento terra, né, esse laço ele vai sendo assim, a gente admira, né, a Vênus, ela também está muito ligada com a admiração do outro, né, quando você relaciona como você admira o outro, né, então a Vênus, no signo de terra, admira muito esse compromisso, a pessoa ser verdadeira, a pessoa ter ser muito firme, né, assim, de confiança. Né? A confiança poder confiar, isso é uma das coisas básicas de uma Vênus em Terra. Poder confiar. Quando ela confia, aí ela se entrega. Porque a Vênus está relacionada à sexualidade também, a sensualidade. Não a sexualidade é Marte, mas a sensualidade está ligada com a Vênus. Os prazeres também sexuais têm muito a ver com Vênus. E uma Vênus em Terra é uma Vênus normalmente difícil. Assim, é uma Vênus que para ela se sentir à vontade numa relação, ela precisa primeiro ter confiança. E isso leva tempo. Né? Então, é uma Vênus que tem essa natureza. E a Vênus de água, gente, que também é um elemento feminino, é do amor gentil e devotado, da entrega, né? Aquela pessoa que se entrega assim, numa relação, seja essa relação com o parceiro, seja essa relação com a família, seja essa relação com amigos, com animal de estimação, aquela que se joga assim, os gatos sobem em cima. Então, tem essa coisa do gentil, do devotado, da empatia, é uma Vênus muito delicada, muito sensível, né, muito emotiva. Gente, mas tudo isso também tem seu oposto. Tá, assim, a gente está trazendo aqui as qualidades nos elementos, mas isso também tem o oposto, né? Aquilo que a gente estava falando. Se é no fogo, pode... Vamos ver como é que tá, se está equilibrado. Vamos tentar equilibrar, achar sabe? A temperatura certa desse fogo, né? E a mesma coisa, por exemplo, uma Vênus de água pode muitas vezes se dar tanto, se jogar tanto, se doar tanto que não sobra nada para a pessoa. Também. Né, assim, e às vezes, ao contrário da Vênus, uma Vênus em fogo, por exemplo, que às vezes pode ser muito ativa, e a Terra também, como a Terra tendo compromisso, ela é uma super ativa, né? A Terra é um elemento também muito forte, né? E mesmo sendo o feminino, né? Assim, ele também tem uma função muito importante. E a água, todos eles têm, né? Mas a pessoa, mas ao contrário de uma Vênus, por exemplo, no elemento masculino, que pode fazer, e às vezes não se dá o direito de receber, uma de água às vezes faz e fica esperando receber. Principalmente se for uma Vênus em Câncer. Câncer tem uma tendência a ficar esperando o reconhecimento. Ele faz, mas ele espera o reconhecimento. E às vezes esse reconhecimento não aparece, não exatamente do jeito que ele gostaria. Então pode ter muita frustração, às vezes, em casos de Vênus no elemento água. Justamente porque faz muito, se doa muito, não, né, tipo, deixa em segundo plano. Receber o mesmo. Mas fica sempre esperando que alguém perceba que a pessoa está se dando muito. E às vezes a pessoa está lidando, por exemplo, com uma pessoa com Vênus em fogo, que não vai nem perceber isso.
que, né, o elemento fogo ele é autocentrado, o elemento água não, ele está voltado para o outro, né? Ele está... Então tem tudo isso, a gente vai perceber como que a gente se relaciona. Então isso já dá uma grande, sabe, já dá uma grande história aí para a gente já pensar e começar a observar como que a gente está se relacionando, como que é a nossa ação no mundo, como que eu me relaciono, como que eu crio laços, e como que está esse meu feminino e esse masculino, porque o feminino está no lugar, o que que é? Da recepção. O que que é a recepção? Né? E por isso que a recepção e a devoção são coisas que estão juntas. Porque se eu estou receptiva, se meu feminino está no meu centro, lá no meu interior, eu recebo intuição do meu espírito masculino. Eu sempre recebo do masculino. Então eu recebo do sol, vamos dizer assim, eu recebo que é o masculino supremo. Eu recebo do espírito. É uma inspiração. Se eu estou receptiva, eu recebo aquilo. E quando eu vou para a minha ação, eu estou sincronizada com algo maior do que eu. Mas se a minha Vênus estiver muito ocupada na ação, no masculino, fora, eu não recebo essa inspiração. Então eu não tenho a tal da intuição, que isso é feminino, gente. Se eu quiser receber e ser guiada pela minha intuição, eu preciso estar com o meu feminino num lugar sentado no trono dela. No trono da recepção. E a ação, isso para homem e para mulheres, tá, gente? E quando a gente fala de receber, assim, do receber, você fala assim, você tem que estar no lugar da receptividade, de saber receber. Isso às vezes soa como se saber receber, o receber fosse algo de não agir, como se você tivesse que ficar parado, sabe? Eu acho que não é bem isso, né? Tipo assim, eu tenho que receber, é como se eu ficar aqui esperando. Não é como se você tivesse, eu tenho que receber, eu tenho que ficar esperando. Não é isso. Não. A gente tem que, na verdade, ir para a ação inspirada. Isso é muito difícil, porque a gente separa, até porque tem essa dicotomia. É a ação ou é, né? Tipo, é o ativo ou é o passivo. Aí quando a gente fala também de positivo, negativo, ativo e passivo, parece sempre que o feminino sai perdendo. Porque a gente tem uma relação errada com as palavras. Sabe? Porque, assim, ser ativo não é melhor do que ser passivo. Passivo, se a gente quer, assim, o ativo vai para a guerra, o passivo quer a paz. Né? Assim, então, Marte é o guerreiro, ele quer a guerra. Né? Se não tiver guerra, ele não fica feliz, ele fica apático. Né? Tipo assim, um guerreiro sem guerra imagina um guerreiro aposentado, né? Assim, tipo, sem vontade nenhuma da vida. Mas, assim, tem também o guerreiro que é na própria guerra, que tem lá o guerreiro que carrega a bandeira de paz, bandeira branca da paz. Isso é o feminino na guerra. E mesmo assim, a guerra para que exista, uma batalha para que exista não um confronto sanguinário, mas uma coisa, né? Tipo, aí já uma bem da estratégia, uma coisa desse masculino estratégico, tem todo um caminho. Mas é tudo assim, o feminino, ele não é passivo no sentido negativo, no sentido ruim, tipo, eu não tenho ação. A ação do feminino é justamente receber. A recepção também é uma ação, né? Então, assim, nada de estar parado, estático, mas assim, a gente precisa ter consciência de que eu estou no centro certo, assim, a minha ação acontece aqui fora, mas eu estou ligada a um centro de consciência, né? Eu sou o canal, esse canal é a recepção. Se eu sou reikiano, eu preciso estar com esse canal aberto para receber, né? Se eu vou fazer um tratamento com as mãos, ela precisa... a mão, quando está indo para um reiki, para uma massagem, qualquer coisa, plantar uma planta, tomar um copo d'água, a mão está indo para a ação. Mas essa mão não está indo inconsciente para a ação, entende? Tem alguma coisa que está levando a mão àquela ação. Então, essa alguma coisa que está levando a mão àquela ação, seja para o bem ou para o mal, é através dessa recepção. Né? Então, a gente só vai para a ação, ela é meio que mecânica. A inteligência da ação está ligada com o feminino. Se o meu feminino não está bem colocado, a minha ação não vai ser uma ação inteligente no mundo.
Então, toda essa configuração, a gente precisa começar a pensar como que elas estão trabalhando juntas na nossa vida, no nosso cotidiano. E como que a gente vê isso? Sempre pelos resultados. Então, quando a gente se coloca no lugar do observador, a gente pode olhar assim para trás, né? E a astrologia, o mapa ajuda muito a gente a fazer essa regressão, na verdade, a olhar como que a gente começou a desenvolver certos temas da vida lá atrás e ver se a gente não está repetindo coisas que a gente não é que a gente só simplesmente não observou, né? Então, cabe agora a gente, nesse momento que é tão falado do autoconhecimento, o autoconhecimento só acontece através da observação. A observação de si, a observação do que assim, olha 10 anos para trás, quem tivesse tempo de vida para olhar, né? Ou seja, dá uma olhadinha para trás, mesmo que a pessoa for muito jovem, ela sempre vai ter um resultado para pensar. Quais são os resultados das minhas amizades? Como que finaliza meus relacionamentos? Eu finalizo o relacionamento, mas continuo amiga da pessoa. Ou pelo menos a gente não né, tipo, terminou de boa, cada um foi pro seu canto, não ficamos amigos, mas tudo bem. Tudo isso vai trazer informações de como a gente se relaciona, o resultado das coisas, assim, porque nós somos responsáveis pelos nossos relacionamentos. Então, a gente começa a ver que os nossos resultados não estão de acordo com aquilo que a gente deseja, porque muitas vezes a gente deseja uma coisa, mas o resultado não é por quê? Porque a gente não tem esse centro. E não adianta só querer, por isso que o positivismo, ou seja, positivismo no sentido de fora, ele muitas vezes não traz tanto resultados, assim, pelo menos não traz tanto resultado a longo prazo. Pode até trazer um primeiro resultado, assim, surpreendente. Mas, assim, a ação, se ela é uma ação que ela não tem um centro de firmeza, acaba sendo uma ação vazia no mundo, uma ação boba, né? Então, a gente precisa estar sempre nesse concentrado, porque a ação fora e a recepção dentro. Essa recepção está ligada à nossa devoção, às nossas rezas, ao nosso conversar com nossos guias, seja lá que fé que a pessoa tenha, qual é a identificação dela com essa busca espiritual. E busca espiritual aqui, não estou falando de religião, mas a espiritualidade, na verdade, ela está ligada à evolução humana, não está ligada a crença nenhuma, a ritual nenhum. Tudo isso pode ajudar. Mas, assim, a gente vai entrando em contato com essas questões e a gente vai analisando e a gente começa a ver o resultado da nossa ação no mundo. Eu não quero passar do tempo aqui, que eu acho que a gente já perdeu bastante tempo assim, para entrar, né? E eu não quero ir, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer também. Mas eu acredito que é mais ou menos eu ia assim. Falar pra gente. Se você quiser fazer alguma abrir pergunta. Aqui para as dúvidas. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui para a gente responder. Não, tá maravilhoso o nosso bate-papo, eu tô amando. Mas quem já tiver dúvidas, podem mandar aqui, porque a gente vai se aprofundar bem mais nesses assuntos, né? A partir de outubro, a gente vai ter o grupo de estudos de astrologia com as bases da psicoastrosofia, que foi uma metodologia criada por você, e assim, a gente vai se aprofundar. É incrível, assim, dá pra acho que não só eu, mas a gente passaria horas e horas aqui te escutando, porque você vai falando, a gente vai trazendo. Vai trazendo com pouco a gente consegue fazer você já consegue trazer uma percepção assim diferente, né? Então quem tiver dúvida sobre muito Marte, legal Vênus, a gente olhar aí os posts, acompanhar os posts aí, porque vai trazer já muita informação. Então cada vez que a gente estiver aprofundando um pouquinho aqui, trazendo um assunto, a pessoa já fala, o meu tá ali, o meu tá no elemento tal. A pessoa já começa a se vai entregando essas chaves para a gente perceber e se perceber. E no curso, assim, na verdade, no grupo, a gente vai aprender esse mecanismo e quando a gente estiver conversando, o mapa vai vir na nossa mente. Que nem, tipo, você me fala uma posição, se você me fala uma posição cardial, né, que é de ângulo, ascendente ou meio do céu, na hora eu já sei o risco, né? Porque normalmente eles não é assim, sempre vai estar no oposto, uma ponta no, sabe? Se eu tenho Áries em algum lugar, na ponta oposta a essa área que eu tenho Áries, eu tenho Libra. Então, qualquer informação que a pessoa traz, você já consegue fazer uma ideia, assim, sabe? Assim, uma ligação. E isso é que ajuda a fazer a interpretação. Fala, desculpa. Sim, perdão. Você pode comentar rapidamente quando se tem Vênus e Marte na casa 12 em Sagitário. Dá para fazer um breve comentário sobre isso?
Claro que o mapa envolve muita coisa, né? Nada disso está solto, né? E sozinho. Mas é Vênus e Marte em Sagitário na 12. Na casa 12, em Sagitário. A Dirce trouxe. Então, na verdade, quando Vênus e Marte estão no mesmo signo, eu não sei qual é, né? Vamos chamar de conjunção. Claro que às vezes não é uma conjunção exata, mas eles estão, de qualquer maneira, no mesmo signo, na mesma energia. Então, tanto a ação quanto a devoção, e a casa 12 é uma casa de espiritualidade, então tanto a ação e a devoção dessa pessoa, qual é o nome dela? É Dirce? Ah, Dirce, acho que foi a Dirce que falou comigo no meu direct, que ela estava tentando fazer, eu acho que foi ela. Então, prazer, Dirce, se foi você, e prazer se não foi também. Então, essas duas energias estão, na verdade, nessa área do mapa, casa 12, essas duas energias estão a trabalho realmente da espiritualidade. Né? Assim, é uma coisa que tem um fundamento importante para essa pessoa. Né? E no signo de Sagitário, o signo de Sagitário é um signo de fogo, que é um buscador, é um aventureiro. Né? Ele é o centauro, que joga flecha lá onde ele não sabe, mas a flecha né, fincou em algum lugar, tem território lá para ir. Então ele é um grande explorador. Então na casa 12 explora muito esse campo subjetivo. Pode ter muita ligação com a filosofia, com a busca de fé, uma busca de significado da vida. E tanto a recepção quanto a ação estão voltados para esse campo filosófico e espiritual. Não sei se eu consegui responder ela como não sei se fui clara, se ela conseguiu compreender. A Isabela mandou aqui a Isabela, deixa eu ver aqui, a Isabela. A Isabela tem a Vênus em Escorpião e Marte em Câncer. Aí ela pergunta, como equilibrar? Acho que você poderia trazer assim, um panorama geral, não só pensando no signo específico, mas de como a gente consegue tentar buscar, através da observação, que já foi algo que você trouxe, que é essencial que façamos, mas como a gente pode tentar equilibrar essas duas energias, porque são opostos complementares, uma necessita da outra. Se uma não vai bem, a outra também não. Então, quando a gente trata de pontos opostos, existe, né, claro que a gente vai ver isso no grupo, mas existe aqueles riscos que tem no mapa, que as pessoas ficam impressionadas muitas vezes, aqueles riscos vermelhos. Tem um risco que é o mais longo, que é o risco da oposição. A oposição é sempre a mesma coisa, na verdade, é a mesma energia com pontos, vamos dizer que, vamos pensar em temperatura. Aqui está frio, aqui está quente. O frio é gelo. O quente queima, não sei lidar, eu preciso encontrar um meio caminho. Toda a oposição ou a quadratura, que precisam da ação nossa, de uma ação do homem, porque são elementos complementares, mas, no entanto, eles precisam de alguma ação que una eles no equilíbrio. Então, como equilibrar? Ter consciência de como que tá essas duas forças. Porque é através da consciência que eu vou conseguindo equilibrar. E equilibrar não é o caminho do meio, como muita gente, que é muito difícil, por isso a gente não consegue o caminho do meio, assim, aqui é o meio, tem tanto para lá, tanto para cá. Não, é saber como usar mais de uma coisa em determinada situação, como usar mais de outra em determinada situação. Mas evitar os extremos. Os extremos, na verdade, não são assim harmônicos, nem para um lado, nem para o outro. Então, o nosso papel é observar e trazer, que nem como se anda a cavalo, né? Que você está cavalgando. Você está com a mão no arreio aqui, no reio, né? Você nem pode deixar, se você puxa muito, você para o cavalo. Se você deixa muito solto, o cavalo desanda. Então você tem que ficar numa posição ok, e quando você precisar soltar, você solta, quando você precisar aprender, você está numa posição que é fácil você fazer o movimento. Que nem um carro mesmo, assim, né? Você está numa posição ali que você pode acelerar, diminuir, mas está no teu controle. Não é para andar devagarzinho, sempre, mas também não é para andar em alta velocidade. Mas você ter o controle da velocidade do seu veículo.
Esse, na verdade, isso só acontece através da observação, não tem outro caminho, né? E a gente perceber essas oposições, mas evitar ficar nos extremos. E claro que muitas vezes a gente vai por um extremo ou outro, né? Essa coisa do pêndulo, né? Tem até uma lei hermética que fala dessa coisa do pêndulo, né? A gente precisa, às vezes, estar no fio da balança, assim, no fiel da balança. E não nas balanças, né? Nas laterais. Então, a gente precisa ter... O que é esse fiel? É justamente o feminino, que é o receptor. Né? Se eu estou no meu centro, ou seja, o que está no meu centro? O meu feminino, a minha ação é sempre fora. Então, assim, a ação são as balanças, mas o meu centro é o fiel da balança, aquele que controla as coisas. Então, ou seja, a gente está sempre no controle dessas energias, porque os planetas e os signos não servem para nos pregar peça. A gente precisa vencê-los e dominá-los. Né? Nós somos mais fortes do que eles. Eles só são sinalizadores. Né? Na verdade, quem tem o poder de trabalhar essa energia ou não, somos nós. Somos nós, com certeza. Ou sejamos vítimas, né? Porque aí a gente acaba, às vezes, quando a gente não tem esse controle, a gente vai estar sempre assim no extremo, ou eu estou muito feliz, eu estou muito irritado. Claro que tem épocas da vida que não é fácil mesmo. Estou falando que isso é fácil. Tá, gente? Que a gente não. Todo mundo é controladinho, é harmonioso. Não é. Né? A gente sabe que não. Mas, assim, quando a gente começa a se observar, aí a gente começa um processo. Um processo longo, e eu acho que não tem nem fim. Foi como você disse, quando a gente olha há 10 anos atrás, né? Às vezes a gente esquece que a gente está nesse processo, às vezes a gente se cobra ou a gente se vê em um extremo ou em outro. Mas quando a gente olha para 10 anos atrás, como eu estava, como eu estou agora, o quanto eu evoluí, o quanto eu estou evoluindo. Quantas coisas que eu fazia que não me faziam bem, que eram sinais de desequilíbrio dessa energia e que hoje eu já não faço. Né? Então a gente também tem que se respeitar e aceitar esse processo, porque todo mundo está aqui para passar por isso. E a gente encontra ferramentas, encontra recursos que vão ajudar a gente nessa caminhada, né? E uma coisa importantíssima dessa observação, e é muito importante quando a gente entrar nesse processo de observação, a gente entrar com amor, com carinho com nós mesmos, porque é um momento em que muito perdão acontece. Tanto um perdão para nós, né? A gente vai olhar, às vezes coisa que nem imaginava que estava agoniando a gente faz esse processo de observação, fala, nossa, aconteceu, eu falei aquilo, às vezes um negócio parece até bobo, você fala com uma pessoa, mas você falou de um jeito mais agressivo, que aquilo ficou marcado. Então, quando você olha para trás, você observa, você se perdoa as pessoas também que te magoaram de alguma maneira, e às vezes não é uma mágoa profunda, às vezes coisas do dia a dia, sabe, gente? Vai ficando tudo registrado no nosso corpo emocional. Né? Então, é importante a gente fazer de vez em quando essa limpeza. E aí a gente vai se perdoando e perdoa muita gente. Isso sabe, porque é um processo muito gostoso. E funciona bem, viu? Assim, eu acho que é o único que funciona. Pelo menos porque é o que eu tenho feito comigo. Vira uma cobrança. Senão a gente começa a se cobrar e aí perde o objetivo que seria se observar e se aprimorar, né? Pra gente pensar, assim, vamos pensar em temperamento de Marte, que é um temperamento explosivo e difícil de controlar. Principalmente agora, que Marte nesse momento do céu, Marte vai ficar retrógrado em outubro, 30 ou 31 de outubro, eu acho que 30 de outubro, ele fica retrógrado, né? Vai ficar mais um no céu retrógrado. Mas aí Mercúrio já vai ter saído. Então já dá uma aliviada. Mas quando nesse momento ele entrou nos graus em que ele vai e volta. E quando ele entra nesses graus, já começa a acontecer muita coisa forte. Assim. Então, tipo, energia de explosão. Muitas vezes vão acontecer energia de explosão justamente para a gente se observar. Porque quando ele entrar no período retrógrado, o retrógrado vai pedir essa observação, essa revisão das coisas. E é um momento nesse momento agora, que tem muita energia retrógrada no céu, é um momento específico para a gente fazer esse tipo de observação. Independente do signo, só observe sabe, as áreas da sua vida, veja os resultados. E quando a gente vier para a astrologia, ela vai ter muita coisa para direcionar, para apontar. Mas é importante que a gente já venha com essa ideia, porque é esse o processo, um processo de autoconhecimento, e a gente vai analisando o nosso mapa, a gente vai descobrindo, vai ser uma delícia. E
Então, assim, tem que tomar cuidado com essa energia de explosão, mas, por exemplo, né, só para dar um exemplo e a gente fechar aqui. Às vezes a gente fica, né, às vezes vem uma explosão que é difícil controlar, né? Não adianta, a pessoa às vezes pode ter 20 anos, pode ter 80 anos, né? Pode ter passado por vários processos de autoconhecimento, ser uma pessoa centrada, tudo isso, um momento vai, vira e mexe, acontecer, mas o mais importante não é não expressar, porque isso também é uma repressão, né? Se vem a energia eu guardo, lembra uma energia de Marte, a energia de Marte está ligada com ira. E a ira não é ruim, mas é a ira que leva a gente à ação. Mas o excesso dela, ela, acaba com o fígado. E se eu não expresso essa ira fica retida no meu fígado. Né? Então não é não expressar, é tentar encontrar um caminho de expressar a sua força, né? Melhor, mais harmonioso. Mas claro que vai ter momento de explosão? Vai. Mas é muito importante que a gente tenha sempre um observador meio que alerta. No momento da explosão, você está no jogo, você está no calor da coisa, então você não está observando. Mas a partir do momento, aquele momento acabou, já se coloca, sabe, o observador. Muitas vezes, eu vou falar uma experiência minha, que acontece muito, até porque eu sou ariana, então ariana é explosivo, né? Então, ainda bem que eu tenho uma boa combinação de terra com água, que dá uma amenizada, graças a Deus. Mas muitas vezes eu já me peguei numa explosão, num momento de explosão, assim, e no meio da explosão, o observador já veio no meio. Mas sabe quando você quer só finalizar, bater aquela porta, só para dar aquela finalizada e não ficar com cara de bunda? Não sei se isso já aconteceu com alguém aí, mas assim, vira e mexe, isso acontece comigo, sabe? Assim, tipo, no meio da onda, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? O observador já pegou ali, sabe? Assim, mas às vezes a gente dá aquela finalizadinha, só pra... Então, mas a gente vai se observando, aí a gente fala, pô, da próxima vez não vou agir que nem uma boba, não gostei da forma que eu agi, não me senti bem, eu fiz outra pessoa não se sentir bem. Né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai aprendendo com os nossos erros, não tem outro caminho. Infelizmente, nesse 3D aqui, eu ainda não encontrei outro. A gente vai aprendendo com os nossos erros. Tem que aprender. Né? É isso, não vai ficar se repetindo. A observação é todo o processo. Seja para qualquer terapia que for, ou para terapia nenhuma, né? Eu acho que é um processo... da gente com a gente mesmo, ele acaba sendo natural, né? Ele não vem só a terapia ajuda, mas é um processo que é nosso, né? Até porque a terapia é uma coisa muito natural, na verdade. Né? Se a gente bate um papo com um amigo, é terapia. Né? A conversa, a escuta é terapia. Né? Então isso é muito importante. Gente, eu acho que é isso por hoje. Né? Espero que vocês... Gratidão. Se tiver alguma de última hora aí, alguma coisa, alguma pergunta que você queira fechar para fechar... Você achar que acho deve. Que ninguém mandou mais aqui, só tiveram alguns comentários. A Fernanda comentou aqui que essa briga dos planetas é longa, que às vezes leva uma vida. Mais de um, elogiando. Obrigada, gente. Obrigada por todos que ficaram. Desculpa o começo complicado. Gratidão. Não, deu certo, né? Graças a Deus. Tenham paciência que a gente vai ajustando. Mas da próxima vez eu já te chamo, agora já aprendi, tá vendo? A gente vai aprendendo, tá vendo? A gente vai tentando, vai se alinhando, vai dando certo. Quem tá aqui ainda na live, eu agradeço pela presença. E se tiver alguém que ainda não tá no nosso grupo, tá no link do perfil da Vicky, também tá no link do perfil aqui da Terra Ensina. Fique à vontade para entrar lá, a gente vai avisar sobre as próximas lives, vai mandar compartilhar os conteúdos que estão vindo esse mês, esses próximos dias aí. Então, fiquem à vontade para participar. E em outubro a gente tem o grupo de estudos. E em breve a gente abre as inscrições. Gratidão pela presença de todos. Fernanda, Dirce, Valéria, todo mundo que estava aqui com a gente. Lana, Gabi, Mércia, Aninha. Lana é minha irmã. Gratidão. Sua irmã, então, ela estava aqui. Um beijo pra Lana. Minha irmã também é astróloga, taróloga também, a gente tá nessa busca também já há muito tempo, assim, então todo mundo tem muita vontade de bater esse tipo de papo também, que eu acho que é o que vai ajudar a gente a se observar aí com
com alegria, né? Porque a astrologia é muito com bonita, certeza. é muito gostoso, gente. Assim, não é difícil como as pessoas pensam, é só a gente ter essa abertura e essa flexibilidade, começar a linkar ela com as coisas reais da vida, a gente vai vendo que é muito mais simples do que a gente imagina. Tá bom? Com Eu certeza. espero vocês todos lá no Fernandina. grupo, gente. E muito obrigada também por todos que Gratidão, ficaram. Obrigada Vicky. a você, Rafa. Muito Eu que obrigada te mesmo, adorei. agradeço pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui. Maravilhoso te ouvir. Muito Que bom, viu? bom. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo, Até, gratidão por querida. Um todos que beijo. ficaram. Tchau, tchau. Fica com Deus a todos aí. Tchau, tchau. Como é que eu gravo aqui?